Esse olhar não é histórico, apenas pensado nos tempos. É o olhar do tempo da ciência. É difícil para nós hoje afirmar que os medicamentos lançados contemporaneamente serão aqueles considerados de valor daqui a 10, 20, 50 ou 100 anos. Então, aqueles que a gente olha da década atual ainda carregam muitas interrogações. E se nós observarmos alguns dos estudos que o grupo do professor Atala ou seus congêneres em outros países vem fazendo em relação a esses produtos, provavelmente o número de interrogações crescerá ao pensar nas novas tecnologias. Então, é interessante observar esse contraste entre o que acontece com as tecnologias de maneira geral, a velocidade do seu desenvolvimento e a real utilidade de tecnologias colocadas no mercado da saúde, não estou falando aqui a serviço da saúde, mas no mercado da saúde, e que no seu nascimento já criam uma pressão para o seu consumo. Numa revisão feita por um periódico francês que se dedica justamente à área de medicamentos, então, no ano de 2008, de 120 novos medicamentos ou novas indicações para medicamentos já existentes que entraram no mercado da França, em 6 eles observaram alguma vantagem. 25 foram classificados como eventualmente úteis, não revolucionários e não grandemente inovadores. 57 sem novidade alguma em relação aos pré-existentes. Em 9 casos, essa revista não pôde se manifestar, dados os critérios que ela utiliza a partir das suas fontes de informação para poder se manifestar sobre um tema. E em 23 casos, esses medicamentos estavam em desacordo com os parâmetros aceitáveis para que os medicamentos pudessem ser avaliados e, portanto, pudessem ser avaliados para entrar no mercado. Então, isto confirma mais uma vez a dificuldade que tem havido, o Jorge ilustrou bem isso também, para a entrada de medicamentos no mercado que possam ser considerados boas novidades terapêuticas ou inovações importantes no campo dos medicamentos. Por outro lado, é interessante a gente observar o cenário econômico-financeiro da área da saúde. E aqui não vem novidade nenhuma para os gestores estaduais. De 1960, quando o Produto Nacional Bruto, em 1960, 5% aproximadamente do Produto Nacional Bruto americano, estadunidense, era destinado à saúde. Em 2005, esta proporção mais do que triplicou. Em todos os anos, desde os anos do pós-Segunda Guerra Mundial, proporcionalmente o crescimento do recurso utilizado em saúde foi maior do que o crescimento do PIB dos Estados Unidos. Ou seja, são curvas, se fôssemos levá-la a anos à frente, seriam curvas que se encontrariam no tempo, não fosse dada a elas nenhuma rota de correção. Isso num país em que os gastos são absolutamente descomunais quando pensados para as nossas referências. O gasto dos Estados Unidos apenas em saúde, no ano, equivale a 2 vezes todo o produto interno bruto brasileiro, de todas as áreas. E é interessante a gente pensar, então, neste cenário tecnológico e nestes dados econômicos, como ilustradores das nossas convicções e das nossas diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, a Constituição Federal, isso é de conhecimento de todos, fala da integralidade, fala do acesso, define o significado da integralidade com atendimento às necessidades ordenadas conforme necessidades preventivas,
mas sem prejuízo das necessidades assistenciais ao pensar nessa prioridade para as preventivas. E nem sempre a ideia da integralidade é entendida de um mesmo jeito. Quer dizer, integralidade não pode, dado este contexto, significar a incorporação de todas as tecnologias disponíveis no mercado para todos os pleitos por tecnologias. Nós temos procurado trabalhar, ao pensar na incorporação tecnológica pelo Ministério da Saúde, referenciados na necessidade social, na evidência científica, nas prioridades da Política Nacional de Saúde e, por último, na disponibilidade de recursos. Nosso secretário, Reinaldo Guimarães, tem insistido bastante, inclusive, neste aspecto, que esta é, inclusive, a ordem lógica, em que a disponibilidade de recursos é o último dado a ser observado quando se pensa na incorporação de tecnologias, que não quer dizer que ele não seja de importância também. Acredito que a maior dificuldade aqui, para o gestor federal e para o conjunto dos gestores do país, é identificar necessidades sociais, é conseguir separar necessidades de demandas, que muitas vezes são termos tomados artificialmente como sinônimos. Então, há que se pensar em integralidade à luz da organização do SUS, ou seja, da articulação das diferentes medidas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. E há que se pensar nos métodos para a incorporação de tecnologia como métodos, como instrumentos para transformar esta integralidade prevista no texto constitucional em algo que possa ser operado, que possa ser transformado em mecanismo para a decisão do cotidiano da gestão pública, para a decisão sobre a destinação de recursos e sobre o próprio modelo assistencial no Sistema Único de Saúde. No Ministério de Saúde, em particular, desde 2006 se tenta organizar isso num mecanismo que dê homogeneidade e transparência para as incorporações. Então, o Ministério da Saúde criou uma comissão destinada a avaliar as propostas de incorporação de tecnologias e já é algo pactuado na tripartite que qualquer nova incorporação que seja proposta pelo Ministério deva ser objeto de discussão entre os gestores. Então, nós temos aí um mecanismo que serve para apresentar sugestões ao ministro em relação às incorporações e temos um mecanismo que é de decisão política, que é da discussão do ministro ou de seus representantes com os gestores estaduais e municipais para a adoção de novas tecnologias conforme a sua pertinência e conveniência. O sentido dessa incorporação para o Ministério, e acredito que para o sistema, é a busca da garantia de que a boa ciência, de que aquilo que se produz de novidade tecnológica que possa ser comprovado pela boa ciência, aquela que foi ilustrada aqui pelo professor Atala, possa ser colocada a serviço de quem necessita da tecnologia derivada desta boa ciência. Isso, no campo filosófico, é muito fácil de ser afirmado, de ser dito. No campo real, acho que cada um aqui sabe das dificuldades e dos desafios que estão colocados, desde a identificação da boa ciência até a possibilidade de interlocução com a sociedade para que se faça a eleição de prioridades e decisão sobre a inclusão ou não dela. No âmbito institucional do Ministério da Saúde, foi formalizada a comissão por diferentes portarias, sendo que esta última, de final de 2008, colocou a CITEC, a Câmara de Incorporação de Tecnologias, sob coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério, buscando, assim, aproximá-la da área do Ministério da Saúde, que faz justamente a avaliação das tecnologias em saúde,
como também da área que gerencia a assistência farmacêutica, e devo dizer que cerca de 90% dos pleitos de incorporação de novas tecnologias no Ministério é de medicamentos.